As gotas de chuva cortavam o silêncio da madrugada, como lágrimas do céu sobre o asfalto frio. No interior de Pelotas, Rio Grande do Sul, a feira municipal estava deserta há horas, suas barracas cobertas por lonas que tremulavam ao vento. Entre as sombras dos toldos molhados e as poças que refletiam a luz amarelada dos poucos postes funcionando, uma figura se encolhia dentro de uma caixa de papelão já encharcada. Aline Silva, 22 anos, cabelos castanhos grudados ao rosto pela umidade, abraçava a própria barriga de quase 7 meses. Seus olhos, antes brilhantes com sonhos de juventude, agora carregavam o peso de quem já havia apanhado demais da vida. Cada contração da criança em seu ventre era um lembrete cruel. Em poucas semanas, seria responsável por uma vida quando mal conseguia cuidar da própria. O frio de junho penetrava através do papelão fino, fazendo-a tremer. Não era apenas o frio da estação. Era o frio da solidão, do abandono, do desespero que se instalara em seu peito desde que Ricardo sumira sem deixar rastros. "Te amo para sempre", havia prometido 3 meses atrás, quando descobriram a gravidez. "Vamos criar nosso filho juntos", havia jurado, segurando suas mãos com falsa ternura. Mentiras. Todas mentiras que se desfizeram como neblina quando ele simplesmente desapareceu, levando consigo as chaves do pequeno apartamento que dividiam e os poucos trocados que ela havia juntado, trabalhando como faxineira. Aline ajeitou o casaco fino, o único que possuía, tentando cobrir melhor a barriga. O bebê se mexia inquieto, como se sentisse a angústia da mãe. "Desculpa, meu amor", sussurrou para o ventre. "Mamãe vai dar um jeito. Vai dar sim." Mas as palavras saíam fracas, sem a convicção necessária para convencer nem mesmo a si mesma. 3 dias havia se passado desde que fora expulsa do último lugar onde tentara se abrigar. A casa da tia Cecília, onde crescera após a morte dos pais num acidente de carro quando tinha apenas 8 anos, nunca fora um lar de verdade. Cecília Mendes, irmã mais nova de sua mãe, a recebera mais por obrigação do que por amor. "Você é um peso", costumava dizer. Uma boca a mais para alimentar. Durante 14 anos, Aline cresceu ouvindo que era um fardo, que deveria ser grata pelo teto sobre a cabeça, mesmo que esse teto viesse acompanhado de frieza e rejeição. Quando completara 18 anos, Cecília foi clara. "Agora você se vira sozinha. Já fiz minha parte." Aline saíra daquela casa sem olhar para trás, determinada a construir uma vida diferente. Conseguira o emprego de faxineira, um quartinho nos fundos de uma pensão, e por alguns anos alimentou a ilusão de que finalmente seria feliz. Até conhecer Ricardo. Ricardo Santos parecia ser tudo o que ela sempre sonhara. Bonito, charmoso, com palavras doces que preenchiam o vazio afetivo de anos. Trabalhava como vendedor e tinha o dom da lábia. Conquistou-a rapidamente, mudou-se para seu quartinho e por alguns meses Aline acreditou ter encontrado o amor verdadeiro. A gravidez não foi planejada, mas quando aconteceu, ela sentiu uma felicidade que não experimentava desde a infância. Finalmente teria uma família de verdade. Mas Ricardo viu a gravidez como uma armadilha. Começou a chegar tarde, a sair sem explicações, a tratá-la com irritação. "Você me enganou", acusava. "Engravidou de propósito para me prender." Aline tentava explicar que havia sido acidente, que tomava pílula religiosamente, mas ele não queria ouvir. Uma manhã, simplesmente não voltou mais. Sem conseguir pagar o aluguel sozinha e já demitida do emprego, a patroa não queria uma faxineira grávida dando trabalho. Aline tentou voltar para a casa da tia. Cecília a recebeu na porta com um sorriso amargo. "Veio chorando pitanga? Eu avisei que homem não presta, agora aguenta as consequências das suas escolhas."
Permitiu que ficasse apenas uma noite, tempo suficiente para deixar bem claro que não a queria ali. Não vou sustentar você e ainda por cima um bebê. Já criei uma filha dos outros, não vou criar neto também. E foi assim que Aline se viu na rua, com a roupa do corpo, alguns trocados no bolso e uma vida crescendo dentro dela. Tentou abrigos, mas estavam lotados. Tentou parentes distantes, mas as portas se fechavam quando viam sua condição. Tentou biscates, mas quem contrataria uma grávida de 6, 7 meses? A chuva intensificou e Aline se encolheu ainda mais dentro da caixa. O papelão começava a se desfazer, perdendo a capacidade de protegê-la. Ela olhou ao redor, procurando um lugar mais seco, mas tudo estava encharcado. A feira, que durante o dia fervilhava de vida e movimento, agora parecia um cemitério de sonhos abandonados. Meu Deus, murmurou levantando os olhos para o céu escuro. Se ainda há esperança para mim, me mostra um sinal. Qualquer coisa. Sua voz se perdeu no barulho da chuva batendo nas lonas e no asfalto. Foi então que viu os faróis. Um SUV preto, modelo caro, vinha devagar pela rua deserta. Aline instintivamente se escondeu melhor dentro da caixa, com medo. Naquela hora da madrugada, um carro assim naquele lugar não significava coisa boa. O veículo parou bem em frente a ela, motor ronronando baixinho. Por alguns segundos nada aconteceu. Aline prendeu a respiração, o coração disparado. A porta do motorista se abriu lentamente e uma figura masculina saiu. Era um homem alto, bem vestido mesmo naquela hora, trajando um sobretudo escuro que o protegia da chuva. Ele caminhou na direção dela com passos seguros, sem pressa. "Boa noite", disse ele, com voz grave, mas suave. Aline não respondeu, encolhida de medo. "Não precisa ter medo. Meu nome é Carlos. Carlos Mendoza." Ele se agachou na frente da caixa de papelão, ficando na altura dos olhos dela. Aline pode ver então seu rosto. Homem de uns 40 anos, cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos castanhos que transmitiam uma seriedade misturada com algo que ela não conseguia identificar. Compaixão? Preocupação? "Você está bem?" perguntou Carlos, notando seu estado. "Está machucada?" Aline balançou a cabeça lentamente, ainda desconfiada. Carlos observou a barriga saliente, a juventude do rosto marcado pelo cansaço, as roupas encharcadas. "Há quanto tempo está aqui na rua?" ele perguntou gentilmente. 3 dias, ela sussurrou, a voz rouca. Carlos fechou os olhos por um momento, como se absorvesse a informação e sentisse dor por ela. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. "Vem comigo", disse, tirando o próprio sobretudo. "Você precisa sair da chuva." "Não." Aline recuou dentro da caixa. "Não conheço você. Não vou a lugar nenhum." "Entendo sua desconfiança", Carlos respondeu calmamente. "Se eu estivesse no seu lugar, também não confiaria. Mas olhe para mim." Ele esperou até que ela erguesse os olhos. "Você tem outras opções neste momento?" Aline olhou ao redor. A chuva, a madrugada, o frio, a solidão. Não tinha mesmo outras opções. "Não vou machucá-la", Carlos continuou. "Tenho uma filha da sua idade. Se ela estivesse numa situação assim, eu gostaria que alguém a ajudasse." Havia algo na voz dele, uma sinceridade que tocou Aline. Ela o observou melhor. Estava bem vestido, mas não ostensivo. O carro era caro, mas não chamativo. Os gestos eram gentis, sem pressa, respeitosos. E mais importante, seus olhos não tinham a malícia que ela aprendera a reconhecer nos homens. "Por que quer me ajudar?" perguntou ainda cautelosa. "Porque às vezes a vida nos coloca no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa." Ele respondeu simplesmente. Carlos estendeu o sobretudo na direção dela. "Pelo menos aceite isso. Você vai pegar pneumonia."
Aline hesitou por mais alguns segundos, então estendeu a mão e pegou o casaco. Era quente, macio, cheirava a perfume masculino caro. Ela o vestiu por cima da roupa molhada, sentindo imediatamente o alívio do calor. Obrigada, murmurou. De nada. Carlos sorriu pela primeira vez, um sorriso gentil que transformou completamente seu rosto sério. Agora, que tal sairmos desta chuva? Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Aline olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele, depois para o carro quente e seco. Finalmente, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Aceitou a mão. Carlos a ajudou a sair da caixa de papelão com cuidado, atento ao seu estado. Aline sentiu as pernas bambas. Há quanto tempo não comia uma refeição decente? Carlos percebeu sua fraqueza e a amparou pelo braço. Devagar, disse ele. Não há pressa. Eles caminharam lentamente até o carro. Carlos abriu a porta do passageiro e esperou que ela se acomodasse antes de fechar. O interior do veículo era luxuoso, mas discreto, com bancos de couro e ar-condicionado que logo aqueceu o ambiente. No painel, uma foto de uma jovem sorridente. Sua filha, presumiu Aline. Carlos entrou do lado do motorista e ligou o aquecedor na direção dela. Melhor? Aline assentiu, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Seria um sonho, uma alucinação causada pela fome e pelo frio. Para onde vamos? Perguntou, a voz ainda desconfiada. Para minha casa, ele respondeu, colocando o carro em movimento. Tenho uma funcionária, Dona Iris, que cuida da casa. Ela vai preparar algo quente para você comer e um banho. Amanhã conversamos sobre o que fazer a seguir. Não posso pagar, Aline disse rapidamente. Não tenho dinheiro para... Não pedi dinheiro, Carlos a interrompeu gentilmente. Às vezes ajudamos porque podemos, não porque esperamos algo em troca. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos. A chuva diminuía gradualmente, e Aline observava a cidade passar pela janela. Carlos dirigia com cuidado, respeitando todos os sinais, sem pressa. Ela notou que ele olhava pelo retrovisor de vez em quando, verificando se ela estava bem. Como me encontrou? Ela perguntou finalmente. Estava voltando de uma reunião de negócios que terminou tarde, ele explicou. Vi você quando passei pela primeira vez, mas pensei que fosse apenas alguém esperando. Na volta, 1 hora depois, você ainda estava lá, na mesma posição. Aí percebi que... Ele fez uma pausa. Que você precisava de ajuda. E resolveu parar? Não conseguia parar de pensar na imagem. Se fosse minha filha... Sua voz carregou uma emoção contida. Não consegui simplesmente ir para casa e fingir que não vi. Eles entraram num bairro residencial de classe média alta. As casas eram grandes, com jardins bem cuidados e portões altos. Carlos parou em frente a uma casa de 2 andares, estilo colonial, com uma varanda ampla e jardim florido. Através das janelas, Aline podia ver luzes acesas. Chegamos, ele anunciou, desligando o motor. Aline olhou para a casa, depois para Carlos. Por que está fazendo isso? De verdade? Carlos se virou para ela e no rosto dele havia uma vulnerabilidade que não estava lá antes. Porque eu sei como é estar perdido. Sei como é quando parece que o mundo inteiro virou as costas para você. Ele respirou fundo. E sei como um gesto de bondade pode mudar tudo. Havia uma história por trás daquelas palavras. Aline percebeu. Uma dor antiga que ele carregava, assim como ela carregava a sua. Vem, disse Carlos saindo do carro. Dona Iris deve estar preocupada. Avisei que traria alguém que precisava de ajuda. Ele abriu a porta para ela novamente e juntos caminharam até a entrada da casa. Carlos usou uma chave para abrir o portão, depois a porta principal. Dona Iris, chamou ele assim que entraram. Aqui, seu Carlos. Veio uma voz feminina do interior da casa. Uma senhora de uns 60 anos apareceu no corredor.
Era baixinha, robusta, com cabelos grisalhos presos num coque e um rosto maternal que irradiava bondade. Usava um roupão sobre o pijama e pantufas, como se tivesse acabado de levantar da cama. "Meu Deus do céu!" ela exclamou ao ver Aline. "Coitadinha! Está encharcada até os ossos. Dona Íris, esta é Aline." Carlos fez as apresentações. "Ela precisa da nossa ajuda." "Claro, claro! Venha, filha!" Dona Íris imediatamente assumiu o comando, guiando Aline pelo corredor. "Vamos tirar essa roupa molhada antes que você pegue uma pneumonia. Seu Carlos, pode preparar aquele chá de ervas? E tem sopa no freezer." "Já vou providenciar," ele respondeu. Aline se deixou ser guiada por Dona Íris, ainda em estado de choque. A casa era aconchegante, decorada com bom gosto, mas sem exageros. Havia fotografias nas paredes. Carlos mais jovem, a filha em várias idades, uma mulher bonita que devia ser a esposa. "Aqui é o quarto de hóspedes." Dona Íris abriu uma porta. O cômodo era simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma poltrona ao lado da janela. "Tem banheiro privativo ali. Vou buscar toalhas limpas e uma roupa seca." Enquanto Dona Íris mexia no armário, Aline finalmente conseguiu falar. "Por que vocês estão fazendo isso?" A senhora parou o que estava fazendo e se virou para ela, os olhos cheios de compreensão. "Porque às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos lembrar que ainda existe bondade no mundo, filha, e às vezes nós somos essas pessoas para os outros." Ela se aproximou e tocou gentilmente o rosto de Aline. "Você está segura agora. Ninguém vai machucá-la aqui." E pela primeira vez em meses, Aline acreditou que talvez, apenas talvez, houvesse mesmo esperança para ela e para o bebê que carregava. A chuva lá fora continuava, mas dentro daquela casa, pela primeira vez em muito tempo, Aline sentiu calor. O primeiro banho quente em 3 dias foi como renascer. Aline ficou longos minutos debaixo do chuveiro, sentindo a água morna lavar não apenas a sujeira e o frio, mas também parte do desespero que carregava. Dona Íris havia deixado toalhas macias, um pijama limpo que cheirava a amaciante e até mesmo produtos de higiene feminina. Quando saiu do banheiro, encontrou uma bandeja na mesinha ao lado da cama. Sopa de legumes ainda fumegante, pão caseiro, chá de camomila e frutas frescas. Seu estômago roncou alto. Há quanto tempo não via tanta comida junta? "Pode comer à vontade, filha", disse Dona Íris, entrando no quarto com roupas dobradas nos braços. "Amanhã vamos ao médico dar uma olhada em você e no bebê." "Eu não posso pagar médico", Aline disse rapidamente, envergonhada. "Quem falou em pagar?" Dona Íris sorriu. "O Dr. Henrique é amigo da família há anos. Ele não vai cobrar nada." Aline comeu devagar, saboreando cada colherada. A sopa estava deliciosa, temperada com amor como sua mãe costumava fazer quando ela era pequena. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto sem que ela percebesse. "Está tudo bem?" Dona Íris perguntou preocupada. "É que faz tanto tempo que ninguém cuida de mim", Aline sussurrou. "Eu nem lembrava mais como era isso." A senhora se sentou na beira da cama e segurou sua mão livre. "Então está na hora de lembrar. Uma moça grávida precisa de cuidados, de carinho, e esse bebê aí dentro também." "Como vocês sabem que podem confiar em mim?" Aline perguntou. "Eu poderia ser qualquer coisa. Uma ladra, uma viciada." "Poderia", Dona Íris concordou. "Mas não é. Os olhos não mentem, filha. E os seus são de uma moça que sofreu muito, mas que ainda tem bondade no coração." Depois que terminou de comer, Aline se deitou na cama mais confortável que havia dormido em meses. O colchão era firme, os lençóis cheiravam a lavanda, e pela primeira vez o bebê pareceu se acalmar também. Ela colocou as mãos sobre a barriga e sussurrou. "Estamos seguras agora, meu amor. Mamãe vai dar um jeito de sair dessa." Mas o sono não vinha fácil.
Sua mente fervilhava com perguntas. Quem era Carlos Mendoza? Por que a havia ajudado? O que ele queria em troca? Na experiência de Aline, ninguém fazia nada de graça. Sempre havia um preço a pagar. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Dona Iris havia deixado roupas limpas sobre a poltrona, uma calça de gestante e uma blusa confortável que pareciam ter sido compradas especialmente para ela. Bom dia, filha. Dona Iris a cumprimentou quando ela apareceu na cozinha. Dormiu bem? Melhor do que em meses, Aline admitiu. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Senta aí que o café está pronto. A cozinha era aconchegante, com azulejos portugueses e uma mesa de madeira grande onde cabia toda uma família. Carlos estava sentado, lendo jornal e tomando café. Usava uma camisa social azul clara e parecia descansado. Bom dia, Aline. Como se sente hoje? Melhor, muito melhor. Ela se sentou timidamente na cadeira que Dona Iris indicou. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Carlos interrompeu gentilmente, mas precisamos conversar sobre alguns detalhes práticos. O coração de Aline disparou. Chegara a hora de descobrir o preço da ajuda. Primeiro, Carlos continuou, Dona Iris vai levá-la ao Dr. Henrique para um check-up completo. Você e o bebê precisam estar saudáveis. Moqui. Segundo, ele pegou alguns papéis da mesa. Preciso que me conte sua história completa. Não por curiosidade, mas para entendermos como podemos ajudá-la a se reerguer. Aline engoliu em seco. E depois? Depois vamos fazer um plano, Carlos disse simplesmente. Você é jovem, inteligente, vai ter um filho, merece uma chance de recomeçar. Mas por quê? Aline insistiu. Por que um estranho faria isso por mim? Carlos colocou o jornal de lado e a olhou diretamente nos olhos. Porque há 15 anos eu também estive perdido. Minha esposa havia morrido num acidente, minha filha tinha apenas 7 anos, e eu não sabia como seguir em frente. Um homem me ajudou quando eu mais precisava, sem pedir nada em troca. Disse que um dia eu entenderia por quê. Ele fez uma pausa, mexendo no café. Agora eu entendo. A gente ajuda porque pode, porque deve, porque a vida é um ciclo. O bem que recebemos, devemos passar adiante. Dona Iris serviu o café de Aline e sussurrou no seu ouvido. Ele nunca conta essa história para ninguém. Você deve ser especial. Depois do café, enquanto Dona Iris se arrumava para acompanhá-la ao médico, Carlos pediu para conversarem na sala. Era um ambiente elegante, mas acolhedor, com sofás de couro, uma lareira e estantes repletas de livros. Nas paredes, fotografias contavam a história de uma família. Carlos jovem, ao lado de uma mulher linda de cabelos loiros. A mesma mulher grávida. Os três juntos com um bebê. A menina crescendo, sempre sorrindo. Sua esposa era muito bonita, Aline comentou. Marina, Carlos sorriu com tristeza. Era professora, cheia de vida. Morreu quando Isabela tinha 7 anos. Um motorista bêbado bateu no carro dela. Sinto muito. Foi há muito tempo. A dor nunca passa completamente, mas a gente aprende a conviver. Ele se sentou na poltrona em frente a ela. Isabela está na faculdade agora, estuda medicina em São Paulo. É uma moça maravilhosa, forte como a mãe. E você nunca se casou de novo? Nunca encontrei alguém que fizesse meu coração bater mais forte, Carlos respondeu honestamente. Talvez um dia. Eles ficaram alguns segundos em silêncio. Então Carlos voltou ao assunto principal. Agora me conta a sua história. Desde o começo. Aline respirou fundo e começou. Falou sobre a morte dos pais, quando era criança, sobre crescer com tia Cecília e nunca se sentir amada ou desejada. Contou sobre a saída de casa aos 18 anos, o trabalho como faxineira, o quarto nos fundos da pensão. E então Ricardo entrou na narrativa. Ele era tudo o que eu achava que queria, ela disse, a voz carregada de mágoa.
bonito, charmoso, sabia dizer as coisas certas. Me fazia sentir especial, sabe? Como se eu valesse alguma coisa. Você vale, Carlos interrompeu firmemente. Nunca duvide disso. Aline continuou, falando sobre os meses de felicidade ilusória, a gravidez inesperada, a mudança gradual no comportamento de Ricardo. Como ele começou a tratá-la mal, a culpá-la pela gravidez, a desaparecer por dias. E então, uma manhã, ele simplesmente não voltou mais. Ela terminou. Levou nossas economias, que não eram muito, e me deixou sem poder pagar o aluguel. Quando fui despejada, tentei voltar para a casa da tia Cecília, mas ela não quis ajudar. Disse que eu havia feito minha cama e agora tinha que deitar nela. Aline secou uma lágrima. Que não ia sustentar neto dos outros. Carlos cerrou os punhos, visivelmente irritado com a crueldade da tia. E seus patrões? A dona Benedita me demitiu assim que soube da gravidez. Disse que não queria problemas. Aline deu de ombros. Tentei outros trabalhos, mas quem contrata uma grávida de 6 meses? Quantos anos você tem mesmo? 22. Carlos balançou a cabeça pensativo. Você estudou até que série? Terminei o ensino médio. Sempre tive boas notas, mas não pude fazer faculdade porque precisava trabalhar. E o que gostaria de fazer da vida? Se pudesse escolher qualquer coisa? Aline pensou por um momento. Sempre sonhei em trabalhar com crianças. Ser professora, talvez, ou pedagoga. Mas isso é coisa de rico, né? Gente como eu não tem esse luxo. Gente como você merece ter sonhos e realizá-los, Carlos disse firmemente. Principalmente gente como você. Dona Iris apareceu na sala, pronta para sair. Vamos, filha, o Dr. Henrique já está nos esperando. O consultório do Dr. Henrique ficava num bairro nobre da cidade. Era um homem de uns 50 anos, barba bem aparada e jeito paternal. Recebeu Aline com carinho, como se fosse uma conhecida de longa data. Então você é a moça que nosso Carlos adotou, ele brincou, fazendo-a se sentir à vontade. O exame foi completo. Ultrassom, exames de sangue, medição da pressão arterial, avaliação nutricional. O bebê estava saudável, apesar de Aline estar ligeiramente desnutrida. É um menino forte, o doutor sorriu, mostrando a imagem na tela do ultrassom. Está se desenvolvendo bem, mas você precisa se alimentar melhor. E nada de estresse. É prejudicial para vocês dois. Aline olhava fascinada para a imagem do filho. Eram apenas formas borradas em preto e branco, mas para ela era a coisa mais linda do mundo. Quanto tempo ainda? Perguntou. Umas 8 semanas, se tudo correr bem. Vamos fazer consultas regulares para acompanhar o desenvolvimento. Na volta para casa, a Aline estava mais silenciosa que o normal. Dona Iris notou sua preocupação. O que está pensando, filha? Em 8 semanas vou ter um bebê, Aline disse, colocando as mãos na barriga. E não tenho nada para dar a ele, nenhuma estrutura, nenhum futuro planejado. Tenho o mais importante, amor, Dona Iris respondeu. O resto a gente constrói. Mas como? Não tenho emprego, não tenho casa, não tenho família. Tem sim. Agora tem a nós. Quando chegaram em casa, Carlos estava no escritório ao telefone. Aline podia ouvir pedaços da conversa. Sim, uma vaga no curso noturno, bolsa integral. Ela é muito inteligente. Obrigado, professor Antônio. Ele desligou quando as viu chegar. Como foi no médico? Tudo bem com o bebê, Dona Iris respondeu. Mas ela precisa se alimentar melhor e evitar estresse. Ótimo. Aline, preciso falar com você. Eles se sentaram novamente na sala. Carlos tinha uma pasta com papéis na mão. Estive fazendo algumas ligações hoje, ele começou. Tenho um amigo que é reitor da faculdade municipal. Consegui uma vaga para você no curso de pedagogia, turno noturno, com bolsa integral. Aline arregalou os olhos. O quê? As aulas começam em agosto.
Você terá tempo de se recuperar do parto e se adaptar com o bebê. Mas eu não posso, não tenho como pagar creche, como estudar com um recém-nascido. Por isso vou fazer uma proposta, Carlos continuou calmamente. Pode trabalhar meio período aqui em casa, ajudando Dona Iris com a organização doméstica. É um trabalho leve que você pode fazer com o bebê por perto. O salário vai cobrir suas necessidades básicas. E à noite você estuda. Aline o olhava em choque total. Você está me oferecendo emprego, casa e faculdade? Estou oferecendo uma chance de recomeçar. Mas por quê? Ela perguntou pela milésima vez. O que você ganha com isso? Carlos foi até a estante e pegou uma foto. Ele e a filha, ela ainda pequena, ambos sorrindo em um parque. Depois que Marina morreu, eu me fechei para o mundo. Parei de sorrir, de sonhar, de acreditar que coisas boas podiam acontecer. Isabela sofria vendo o pai assim. Um dia, ela me perguntou, papai, por que você não ajuda outras pessoas como alguém ajudou a gente? Eu nem lembrava mais do homem que me ajudou anos antes. Ele colocou a foto de volta no lugar. Foi aí que entendi. A gente não ajuda para receber algo em troca. A gente ajuda porque é assim que mantemos a bondade viva no mundo. Porque é assim que honramos quem já nos ajudou. E se eu não conseguir? Se eu decepcionar vocês? Não vai conseguir me decepcionar mais do que eu já me decepcionei. Carlos sorriu. Todos merecemos uma segunda chance, Aline. Alguns de nós merecemos uma terceira ou quarta chance. O importante é não desistir. Aline sentiu o bebê se mexer, como se ele também estivesse reagindo àquela conversa. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu imaginar um futuro. Não um futuro dourado e perfeito, mas um futuro possível. Um futuro onde ela seria formada, onde seu filho teria uma mãe com profissão, onde eles teriam uma vida digna. Aceito, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Aceito sua proposta. Carlos sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto. Então é melhor começarmos a preparar o quartinho do bebê. Dona Iris tem algumas ideias. Tenho sim. A senhora apareceu na porta, claramente ouvindo a conversa. Há anos aquele quartinho no segundo andar está vazio. Estava esperando um bebê para alegrar esta casa. Naquela noite, Aline jantou à mesa com Carlos e Dona Iris, conversando sobre planos para o futuro. Falaram sobre o curso de pedagogia, sobre como organizar a rotina com o bebê, sobre a decoração do quarto da criança. Já pensou num nome? Carlos perguntou. Se for menino, quero chamar de Gabriel. Aline respondeu. Significa mensageiro de Deus. E foi o que ele foi para mim. Um sinal de que Deus não me havia abandonado completamente. Gabriel Mendoza soa bem, Dona Iris comentou casualmente. Não vai ser Mendoza, Aline corrigiu. Vai ser Gabriel Silva, como eu. Claro, filha. Desculpa. Mas Dona Iris trocou um olhar significativo com Carlos, e Aline notou. Mais tarde, sozinha no quarto, Aline olhava pela janela para o jardim bem cuidado. Podia ver Carlos na varanda, falando ao telefone com alguém, provavelmente a filha, pela forma carinhosa como sorria. Era estranho estar numa casa onde as pessoas se importavam umas com as outras, onde havia risadas e conversas calorosas ao jantar. Ela havia esquecido que famílias assim existiam. O bebê chutou forte e ela riu baixinho. Que foi, Gabriel? Está gostando daqui também? Ela acariciou a barriga. Mamãe vai fazer dar certo dessa vez. Prometo para você. E pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, Aline acreditou que conseguiria cumprir essa promessa. 3 semanas haviam se passado desde que Aline chegara na casa de Carlos, e uma rotina reconfortante havia se estabelecido. Todas as manhãs, ela acordava com o cheiro do café que Dona Iris preparava
e o som suave de Carlos conversando ao telefone no escritório, sempre cedo, sempre trabalhando. Seu trabalho era leve: organizar a casa, ajudar com as compras, cuidar das plantas do jardim. Carlos insistira que não fosse nada pesado, especialmente com a gravidez chegando ao final. Sua única obrigação é cuidar bem de você e do Gabriel. Ele sempre dizia quando ela tentava fazer mais do que devia. Naquela manhã de julho, Aline estava no quarto que seria do bebê, organizando as roupinhas que Dona Iris havia comprado. O cômodo havia sido transformado completamente. Paredes pintadas de azul claro, um berço de madeira, uma poltrona para a amamentação, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos. "Que lindo está ficando!" Isabela exclamou da porta. A filha de Carlos havia chegado de São Paulo para as férias universitárias 3 dias antes. Era uma moça de 22 anos, a mesma idade de Aline, mas com uma vivacidade e segurança que contrastavam com a timidez da jovem grávida. Tinha os olhos claros da mãe e o sorriso gentil do pai. "Você acha?" Aline perguntou insegura. "Não sei muito sobre decoração." "Está perfeito. Gabriel vai adorar." Isabela se aproximou e tocou uma das roupinhas. "Papai me contou que você vai fazer pedagogia." "Que legal! Sempre sonhei com isso. Desde pequena, mas nunca pensei que fosse possível." "Claro que é possível. Você é inteligente, determinada e vai ter ajuda." Isabela sorriu. "Papai pode parecer sério, mas tem um coração do tamanho do mundo. Quando ele se importa com alguém, faz de tudo para ajudar. Ele já fez tanto. Às vezes me sinto envergonhada de aceitar tanta bondade." "Não se sinta. Você não imagina como o papai está feliz." Isabela se sentou na poltrona de amamentação. "Depois que mamãe morreu, ele se fechou muito. Trabalhava demais, sorria pouco, cuidava bem de mim, claro, mas era como se uma parte dele tivesse morrido também." Aline parou de dobrar as roupinhas e olhou para a moça. "E agora?" "Agora ele volta a sorrir de verdade. Volta a acreditar que pode fazer diferença na vida das pessoas." Isabela fez uma pausa. "Sabe, eu sempre quis um irmãozinho. Quando você e Gabriel chegaram, foi como se Deus tivesse ouvido uma oração muito antiga. Mas nós não somos família de verdade. Família não é só sangue, Aline. É quem fica do seu lado quando você mais precisa. É quem te ama sem esperar nada em troca." Isabela se levantou e abraçou a barriga de Aline. "Oi, Gabriel. Sou sua tia Isa. Mal posso esperar para te conhecer." O bebê chutou forte como se respondesse, e as duas riram. "Ele já te conhece", Aline disse, emocionada. Naquela tarde, Carlos chegou mais cedo do trabalho com novidades. Era dono de uma empresa de consultoria financeira e geralmente ficava no escritório até tarde, mas ultimamente vinha tentando passar mais tempo em casa. "Aline, pode vir aqui um momento?" Ele chamou da sala. Ela desceu, encontrando-o com papéis espalhados na mesa de centro. Isabela e Dona Iris também estavam presentes, o que deixou Aline nervosa. "Aconteceu alguma coisa?" ela perguntou. "Algo bom." Carlos sorriu. "Lembra que te falei sobre a faculdade? Consegui mais informações." Ele mostrou os papéis. Eram formulários de matrícula, grade curricular, informações sobre a bolsa de estudos. "O curso começa em agosto, como conversamos. São 4 anos, período noturno. A bolsa cobre mensalidade, material didático e até uma ajuda de custo para transporte." Aline pegou os papéis com mãos trêmulas. Era real. Ela realmente ia fazer faculdade. "Tem mais", Carlos continuou. "Conversei com a coordenadora do curso. Quando Gabriel nascer, você pode ter flexibilidade nos primeiros meses. Algumas aulas podem ser assistidas online e os professores vão te apoiar na adaptação." Eu não sei o que dizer." Aline murmurou, os olhos cheios de lágrimas.
Diga que vai estudar muito e se formar com distinção, Isabela brincou. Porque eu vou te ajudar com as matérias difíceis. É verdade, Carlos concordou. Isabela é excelente aluna. E Dona Íris já se voluntariou para cuidar do Gabriel quando você estiver na faculdade. Claro que sim, a senhora confirmou. Já criei uma, posso ajudar com outro, e vai ser um prazer. Aline olhou para as 3 pessoas à sua volta. Pessoas que há um mês eram estranhos completos e agora a tratavam como família. A emoção foi tão forte que ela começou a chorar. Ei, o que foi? Carlos se aproximou preocupado. É que, por tanto tempo eu achei que não valia nada, que era um peso para todos. E vocês... Ela soluçou. Vocês me fazem sentir como se eu importasse, como se meus sonhos valessem alguma coisa. Seus sonhos valem tudo, Carlos disse firmemente, segurando suas mãos. E Gabriel vai crescer vendo uma mãe forte, formada, realizada. Que exemplo melhor você poderia dar a ele? Naquela noite, depois do jantar, Carlos e Aline ficaram sozinhos na varanda. Isabela havia ido encontrar amigas de infância e Dona Íris assistia sua novela. O ar estava fresco e as estrelas brilhavam no céu limpo do interior. Carlos, Aline disse hesitante, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você nunca pensou em se casar de novo? Ter mais filhos? Carlos ficou um tempo em silêncio, olhando para as estrelas. Pensei, sim, principalmente quando Isabela era pequena. Achava que ela precisava de uma figura materna. E por que não aconteceu? Porque eu estava comparando todas as mulheres com Marina. Isso não era justo, nem comigo, nem com elas. Ele suspirou. Com o tempo, aprendi a ser feliz sozinho. Ou achei que havia aprendido. Achou? Carlos a olhou. Estar com vocês duas aqui me fez perceber que talvez eu tenha me contentado com pouco. Que talvez ainda haja espaço para mais amor na minha vida. Havia algo na forma como ele falou, no jeito que olhou para ela, que fez o coração de Aline acelerar. Mas ela afastou o pensamento rapidamente. Carlos estava sendo gentil, nada mais. Ela era uma moça grávida, sem nada para oferecer a um homem como ele. E você? Carlos perguntou. Ainda pensa no pai do Gabriel? Ricardo? Aline balançou a cabeça. Não, eu penso no que ele me ensinou. Que foi? Que promessas são fáceis de fazer e difíceis de cumprir. Que pessoas podem mudar da água para o vinho e que eu preciso ser forte o suficiente para criar Gabriel sozinha, porque talvez seja isso que a vida reservou para nós. Ou talvez a vida reserve surpresas boas também, Carlos disse suavemente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Carlos, Aline disse finalmente, por que nunca me perguntou se eu quero procurar o Ricardo? Para ele assumir a responsabilidade pelo filho. Porque algumas portas são melhores deixar fechadas, ele respondeu. Pelo que você me contou, ele deixou bem claro que não quer responsabilidades. Forçar uma situação assim só traria sofrimento para você e para Gabriel. Não tenho saudades dele, Aline confessou. Tenho saudades da pessoa que eu achei que ele era, mas essa pessoa nunca existiu de verdade. O importante é que você aprendeu e agora sabe o que merece. O que eu mereço? Alguém que te ame de verdade, que fique ao seu lado nas dificuldades, que trate você e Gabriel como tesouros. Carlos a olhou intensamente. Porque é isso que vocês são. Mais tarde, já no quarto, Aline não conseguia parar de pensar na conversa. Havia algo mudando entre ela e Carlos, algo que ia além da gratidão e da bondade. Mas seria real ou estava imaginando coisas? Gabriel chutou forte, interrompendo seus pensamentos. O que você acha, meu amor? Ela sussurrou para a barriga. Mamãe está confundindo as coisas? Na semana seguinte, Aline começou a sentir as primeiras contrações de treinamento. Não eram dolorosas, mas a lembravam de que o parto estava se aproximando.
Dona Íris, experiente, a tranquilizou. É normal, filha. Seu corpo está se preparando, mas se ficarem mais fortes ou regulares, vamos para o hospital. Carlos ficou ainda mais atencioso, se possível. Chegava do trabalho com frutas frescas, livros sobre maternidade e sempre perguntava como ela estava se sentindo. Às vezes, Aline o pegava olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. Uma tarde, enquanto regava as plantas do jardim, atividade que havia se tornado sua favorita, Carlos chegou do trabalho mais cedo que o usual. Parecia preocupado. Aconteceu alguma coisa? Aline perguntou. Preciso conversar com você, ele disse sério. Eles se sentaram no banco sob a jabuticabeira. Carlos parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente. Aline, eu soube de uma coisa hoje que talvez você precise saber. O coração dela disparou. O que foi? Um dos meus clientes me contou que viu Ricardo na cidade vizinha. Aparentemente, ele está trabalhando lá, numa loja de carros. Aline sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele está aqui perto? Há umas 2 horas de viagem. Meu cliente disse que ele parecia bem, trabalhando normalmente. Carlos a observou atentamente. Achei que você deveria saber. Por quê? O que isso muda? Talvez nada. Talvez tudo. É uma decisão que só você pode tomar. Aline colocou as mãos na barriga, sentindo Gabriel se mexer. Que tipo de decisão? Se quer que ele saiba que está aqui, se quer que ele conheça o filho, se quer tentar conversar. Carlos fez uma pausa. Ou se quer que eu providencie para que ele nunca saiba onde vocês estão. Você faria isso? Faria qualquer coisa para proteger vocês, ele disse sem hesitar. Aline ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Ricardo estava perto. O homem que a abandonara grávida, que fugira da responsabilidade, estava a poucas horas de distância, tocando sua vida normalmente enquanto ela havia passado por todo aquele sofrimento. Eu não quero vê-lo, ela disse finalmente. Não quero que ele saiba onde estamos. Não quero nada dele. Tem certeza? Absoluta. Ele teve a chance de ficar, de ser pai, de construir uma família, escolheu abandonar a gente. Ela olhou para Carlos. Gabriel vai ter uma família melhor sem ele. E se ele descobrir por conta própria? Se aparecer aqui? Aline sentiu um arrepio de medo. Você acha que isso pode acontecer? É uma cidade pequena. As pessoas falam. É possível que alguém comente sobre você, sobre sua situação. Então o que eu faço? Carlos segurou a mão dela. Você não faz nada sozinha. Se ele aparecer, se houver qualquer problema, você tem a mim. Tem Dona Íris, tem Isabela. Você tem uma família agora. Uma família. Aline repetiu, saboreando as palavras. Nunca pensei que teria isso de novo. Sempre teve. Só precisava encontrar as pessoas certas. Naquela noite, Aline jantou mais quieta que o normal. Isabela notou sua preocupação. Tudo bem? Você parece pensativa. Aline olhou para Carlos, que assentiu encorajadoramente. Ela contou sobre Ricardo estar na região, sobre seus medos e decisões. Fez a escolha certa, Isabela disse firmemente. Gente que abandona não merece segunda chance. Gabriel vai ser muito mais feliz sem conhecer um pai assim. Mas e se ele for atrás dos direitos paternos? Se quiser levar Gabriel? Não vai acontecer, Carlos disse com convicção. Um homem que abandona uma mulher grávida e depois some, não tem moral para exigir direitos. E se tentar, vai ter que passar por mim primeiro. A determinação na voz dele fez Aline se sentir protegida como nunca antes. Pela primeira vez na vida, tinha alguém disposto a lutar por ela. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por me defender, por me acolher, por me fazer sentir que valho alguma coisa. Você vale tudo, Carlos respondeu, seus olhos fixos nos dela.
Você e Gabriel são as melhores coisas que aconteceram nesta casa em muito tempo. Aline sentiu as bochechas queimarem. Havia algo na forma como ele falou, como olhou para ela, que fazia seu coração acelerar. Mas seria real ou apenas resultado de sua vulnerabilidade e gratidão? Não importava, ela decidiu. O importante era que pela primeira vez desde a infância se sentia segura, amada, protegida. E se Ricardo aparecesse para ameaçar essa paz, ela lutaria para defendê-la. Porque agora tinha pelo que lutar. Tinha uma família. Era uma madrugada quente de agosto, quando Aline acordou com uma contração diferente das outras. Não era apenas o desconforto que vinha sentindo nas últimas semanas. Era uma dor que irradiava pelas costas e pelo abdômen, intensa e ritmada. Ela ficou imóvel por alguns minutos, cronometrando. 5 minutos entre uma contração e outra, depois 4, depois 3. Dona Íris, ela chamou, tentando manter a calma. Acho que chegou a hora. A senhora, que sempre foi de sono leve, apareceu no quarto em questão de segundos, ainda de camisola e com os cabelos desalinhados. Quantos minutos entre as contrações? 3 minutos agora, Aline respondeu, ofegante. É hora de ir para o hospital. Vou chamar o seu Carlos. Dona Íris saiu apressada e logo se ouviu movimentação na casa. Carlos apareceu no quarto já vestido, carregando a mala que haviam preparado semanas antes. Como você está se sentindo? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado da cama. Com medo, Aline admitiu. E se algo der errado? Não vai dar errado, Carlos disse firmemente, segurando sua mão. Você é forte, Gabriel é forte. Vocês vão ficar bem. O trajeto até o hospital pareceu eterno. Carlos dirigia com cuidado, mas rapidez, enquanto Dona Íris segurava a mão de Aline no banco de trás, sussurrando palavras de encorajamento. Respira fundo, filha. Tudo vai dar certo. Seu bebê está ansioso para conhecer o mundo. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. Aline foi levada para o quarto de pré-parto, onde Dr. Henrique a aguardava com sua equipe. Como está nossa mamãe? Ele perguntou, examinando-a. Muito bem, dilatação completa. Gabriel está pronto para nascer. E as próximas horas foram uma mistura de dor, medo, esperança e uma força que Aline não sabia que possuía. Carlos permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de incentivo. Você consegue, ele repetia. Está quase lá. Gabriel está quase chegando. E então, às 6h47 da manhã, com o sol nascendo através das janelas do hospital, Gabriel Silva veio ao mundo. Um bebê saudável, de cabelos escuros e pulmões potentes, que anunciou sua chegada com um choro forte e indignado. É um menino lindo. Dr. Henrique sorriu, colocando o bebê nos braços de Aline. Ela olhou para o filho pela primeira vez e sentiu como se seu coração fosse explodir de amor. Gabriel era perfeito. Dedos minúsculos, nariz pequenino, uma expressão séria que a fez rir através das lágrimas. Oi, meu amor. Ela sussurrou. Mamãe te ama tanto. De Carlos, que havia acompanhado todo o parto, estava com os olhos marejados. Quando Aline ergueu o olhar para ele, viu uma emoção profunda em seu rosto. Quer segurar ele? Ela ofereceu. Carlos hesitou. Posso? Claro, você é... Ela pausou, procurando as palavras certas. Você é a pessoa mais importante da nossa vida. Com cuidado infinito, Carlos pegou Gabriel nos braços. O bebê imediatamente se acalmou, como se reconhecesse a voz que ouvira durante semanas. Oi, Gabriel. Carlos murmurou. Bem-vindo à família. Dona Íris, que havia aguardado na sala de espera, entrou no quarto com Isabela, que chegara de São Paulo na madrugada. Meu Deus, que lindo! Isabela exclamou. Posso ser a primeira tia a segurá-lo? Depois de mim, Dona Íris reivindicou. Sou a vovó emprestada.
Vendo aquelas pessoas se disputando carinhosamente para cuidar de seu filho, Aline se sentiu plena, de uma forma que nunca imaginara possível. Gabriel não havia nascido órfão de pai. Havia nascido cercado de amor. 3 dias depois, voltaram para casa. O quarto do bebê estava preparado há semanas, mas agora ganhara toques finais, flores frescas, uma placa com o nome Gabriel na porta e um mobile de estrelas que Isabela fizera especialmente para o sobrinho. A primeira semana foi de adaptação. Gabriel era um bebê tranquilo durante o dia, mas agitado à noite. Aline, exausta, tentava dar conta de tudo sozinha, mas sempre encontrava ajuda. Dona Iris assumiu os cuidados da casa completamente. Sua única obrigação é cuidar de você e do Gabriel, ela insistia. O resto deixa comigo. Carlos chegava do trabalho e ia direto para o quarto do bebê. Aline muitas vezes o encontrava cantarolando baixinho para Gabriel ou simplesmente observando o menino dormir. Você tem jeito com bebês, ela comentou uma noite, depois que ele conseguira acalmar Gabriel após uma sessão prolongada de choro. Tinha esquecido. Carlos sorriu. Faz tanto tempo desde que Isabela era pequena. Mas é como andar de bicicleta, a gente não esquece. Ele gosta de você, fica mais calmo quando você está por perto. E eu gosto muito dele, de vocês dois. Havia algo na forma como Carlos falou que fez Aline olhá-lo mais atentamente. Ultimamente ela notava pequenos gestos dele. A forma como a olhava quando pensava que ela não estava vendo, como sempre se oferecia para ajudar com Gabriel, como parecia genuinamente feliz quando estava com eles. Uma tarde, enquanto amamentava Gabriel na poltrona do quarto, Aline ouviu vozes alteradas vindo do andar de baixo. Uma delas era de Carlos, firme e controlada. A outra era desconhecida, mas havia algo familiar nela que fez seu sangue gelar. Ricardo. Ela segurou Gabriel mais forte e tentou ouvir a conversa, mas as vozes estavam baixas demais. Alguns minutos depois, ouviu a porta da frente se fechar e passos subindo a escada. Carlos apareceu no quarto, visivelmente tenso. Era ele, não era? Aline perguntou, a voz trêmula. Carlos assentiu. Como você soube? Reconheci a voz. O que ele queria? Carlos se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos. Disse que soube que você estava aqui, que teve um filho, quer conversar com você. Eu não quero vê-lo. Foi o que eu disse, mas ele disse que tem direitos, que é o pai da criança e pode exigir contato. Aline sentiu o mundo girar. Ele pode mesmo fazer isso? Legalmente sim, mas há muitas condições. Ele teria que provar paternidade, provar que pode sustentar a criança, demonstrar interesse genuíno. Carlos a olhou seriamente. E teria que explicar por que abandonou você grávida. O que mais ele disse? Que mudou. Que agora tem emprego fixo, quer assumir responsabilidades. Carlos fez uma pausa. Mas eu não acredito nele. Por quê? Porque um homem que realmente mudou teria procurado você antes, teria se desculpado, teria oferecido ajuda durante a gravidez. Ele só apareceu agora porque soube que você está bem, protegida. Aline olhou para Gabriel, que mamava tranquilamente, alheio à tempestade que se formava ao redor dele. O que eu faço? Você decide. Se quiser conversar com ele, vou estar ao seu lado. Se não quiser, vou proteger vocês da forma que for necessária. Não sei. Talvez seja melhor conversar. Descobrir o que ele realmente quer. Tem certeza? Não. Mas se não falar com ele agora, ele vai continuar aparecendo. Melhor resolver isso de uma vez. Carlos assentiu. Então vou marcar um encontro, mas com condições. Vai ser aqui em casa, comigo presente, e você pode interromper a qualquer momento. No dia seguinte, Ricardo Santos bateu na porta de Carlos às 3 da tarde.
Aline o observou da janela do quarto antes de descer. Estava mais magro, mais bem vestido, com ar de quem tentava impressionar. Ela desceu com Gabriel no colo, o coração disparado. Carlos estava na sala, claramente tenso, mas tentando parecer controlado. "Oi, Aline", Ricardo disse quando ela apareceu. Sua voz era a mesma, mas havia algo forçado em seu sorriso. "Você está diferente." "As pessoas mudam quando passam por dificuldades", ela respondeu friamente. Ricardo olhou para Gabriel e ela viu algo que poderia ser emoção em seus olhos. "É meu filho?" "Biologicamente, sim, mas você não é pai dele." "Como assim?" "Pai é quem cuida, quem fica, quem assume responsabilidades. Você fez o oposto disso tudo." Ricardo olhou ao redor da casa, notando o luxo discreto, as fotografias familiares, o ambiente acolhedor. "Vejo que você se deu bem. Encontrou alguém para bancar você." Cuidado", Carlos disse, a voz baixa, mas ameaçadora. "Encontrei uma família", Aline corrigiu. "Pessoas que me acolheram quando eu mais precisava, enquanto você sumia do mapa." "Eu não estava preparado. Era jovem, assustado." "Eu também era jovem e assustada, mas não abandonei meu filho." Ricardo se sentou no sofá, sem ser convidado. "Por isso vim aqui. Quero compensar. Quero conhecer meu filho, assumir minhas responsabilidades." "Agora?" Aline riu amargamente. "Depois de 8 meses, depois que ele nasceu saudável, depois que alguém me ajudou a sair da rua, eu estava passando por dificuldades também." "Que dificuldades?" Carlos interrompeu. "Porque, pelo que eu soube, você estava trabalhando normalmente na cidade vizinha." Ricardo olhou para Carlos com antipatia. "E você é quem nessa história?" "Sou a família dela", Carlos respondeu simplesmente. "Família?" Ricardo riu. "Ou está bancando ela, esperando algo em troca?" Carlos se levantou claramente irritado, mas Aline foi mais rápida. "Chega", ela disse firmemente. "Você não tem direito de vir aqui julgar as pessoas que me ajudaram quando você me abandonou." "Aline, eu quero uma chance." Para quê? Para aparecer de vez em quando e confundir Gabriel? Para exigir direitos que você abandonou? Para atrapalhar a vida que conseguimos construir? Ele é meu filho." "Não, ele não é." Aline se levantou, segurando Gabriel firmemente. "Você doou seus direitos quando me deixou grávida e sozinha na rua. Gabriel tem uma família agora, uma família de verdade." "Isso não vai ficar assim", Ricardo ameaçou. "Vou procurar meus direitos na justiça." "Procure", Carlos disse calmamente. "Vai ser interessante explicar para um juiz por que você sumiu durante toda a gravidez e só apareceu depois que soube que a criança estava bem cuidada." Ricardo olhou de um para o outro, percebendo que não conseguiria o que queria com facilidade. "Isso não acabou", disse, dirigindo-se à porta. "Para nós, acabou há muito tempo", Aline respondeu. Depois que ele saiu, Aline se sentou pesadamente no sofá. Gabriel ainda em seus braços. Estava tremendo. "Você foi incrível", Carlos disse, sentando-se ao lado dela. Forte, decidida. Ele não esperava por isso. "Acham que ele vai mesmo procurar a justiça?" "Pode tentar, mas não vai ser fácil para ele. Abandono durante a gravidez é um agravante sério." "E se conseguir? E se um juiz decidir que ele tem direitos?" Carlos segurou sua mão livre. "Então vamos lutar, juntos. Você não está sozinha nisso." Naquela noite, depois que Gabriel estava dormindo e a casa finalmente silenciosa, Aline não conseguia parar de pensar no encontro com Ricardo. Carlos encontrou-a na cozinha, tomando chá e olhando pela janela. "Não consegue dormir?" "Fico pensando, e se ele tiver razão? E se Gabriel precisar conhecer o pai biológico?" Carlos se sentou na cadeira ao lado dela. "Gabriel vai conhecer a verdade quando for maior. Vai saber que teve um pai biológico que o abandonou e uma família que o escolheu.
e vai decidir por si mesmo qual tem mais valor. Você realmente acredita que fiz a coisa certa? Acredito que você protegeu seu filho, e isso é a coisa mais certa que uma mãe pode fazer. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som da noite lá fora. Carlos, Aline disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz tudo isso? De verdade. Não pela história do homem que te ajudou no passado. A razão real. Carlos a olhou por um longo momento antes de responder. Porque quando eu olho para você, vejo uma mulher corajosa que merece ser amada. Quando olho para Gabriel, vejo uma criança que merece um lar cheio de amor. E quando olho para nós três juntos, ele fez uma pausa. Vejo uma família. Uma família? Sim. Uma família que começou com bondade, mas que se transformou em algo muito mais profundo. Ele segurou a mão dela. Pelo menos para mim. Aline sentiu o coração acelerar. Carlos, eu sei que é cedo. Sei que você passou por muito trauma, que precisa de tempo. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Não é pena, não é caridade, é amor. Ela o olhou nos olhos e viu sinceridade absoluta. Você tem certeza? Não é só porque Gabriel precisa de um pai. Gabriel já tem um pai. Sou eu. E você? Você é muito mais que uma mulher que eu ajudei. Você é a mulher que trouxe alegria de volta para esta casa, que me fez voltar a acreditar no amor. Aline sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também te amo, ela sussurrou. Há semanas, mas tinha medo de que fosse só gratidão. Carlos se levantou e a puxou para seus braços. Não é gratidão, é destino. E ali, na cozinha silenciosa, com Gabriel dormindo no andar de cima e a lua brilhando pela janela, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo cheio de amor, esperança e promessas de futuro. Quando se separaram, Aline sorriu através das lágrimas. Acho que Gabriel vai gostar de ter um pai de verdade. E eu vou amar ser pai dele e marido seu, se você quiser. Está me pedindo em casamento? Estou dizendo que quando você estiver pronta, a pergunta já está feita. Aline riu, feliz como nunca se sentira. Não importava o que Ricardo ou qualquer outra pessoa tentasse fazer. Ela havia encontrado sua família, havia encontrado seu lar, e dessa vez ninguém conseguiria destruir sua felicidade. 2 semanas depois do encontro com Ricardo, a citação judicial chegou. Aline estava amamentando Gabriel na varanda, quando Carlos entrou em casa com uma expressão sombria, um envelope oficial nas mãos. Ele fez mesmo, disse Carlos, entregando-lhe o papel. Está entrando com pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada. Aline leu o documento com mãos trêmulas. As palavras jurídicas pareciam distantes e ameaçadoras. Requerente solicita reconhecimento de paternidade do menor Gabriel Silva e estabelecimento de guarda compartilhada e regulamentação de visitas. O que isso significa exatamente? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Significa que teremos que ir ao tribunal. Um juiz vai ouvir os dois lados e decidir qual é o melhor interesse de Gabriel. Né? E se o juiz decidir a favor dele? Carlos se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando sua mão livre. Não vai acontecer. Temos provas do abandono, testemunhas da sua situação quando Gabriel foi concebido e nasceu. Qualquer juiz sensato vai ver que você e Gabriel estão melhor aqui. Mas ele é o pai biológico. E você é a mãe que ficou, que passou por tudo sozinha, que criou um lar amoroso para Gabriel. Carlos acariciou o rosto do bebê. A justiça existe para proteger crianças, não para satisfazer a consciência pesada de pais que abandonaram. Naquela tarde, Carlos ligou para seu advogado, Dr. Fernando Oliveira, um homem experiente em direito de família. Eles se reuniram no escritório de Carlos para discutir a estratégia. O caso dele não é forte.
Dr. Fernando analisou, depois de ouvir toda a história. Abandono durante a gravidez, ausência total no nascimento, só apareceu depois que soube que a criança estava bem cuidada. Qualquer promotor público vai questionar as motivações dele. Mas ele pode conseguir alguma coisa? Aline perguntou ansiosa. No máximo, visitas supervisionadas. E isso se ele provar que realmente mudou e que sua presença seria benéfica para Gabriel. O advogado olhou para ela com compaixão. Mas honestamente, duvido. Juízes costumam proteger a estabilidade da criança acima de tudo. Quanto tempo vai demorar? Algumas semanas. Primeiro, o teste de paternidade, depois as audiências. Vamos precisar de testemunhas que comprovem o abandono e o estado em que você estava quando Carlos a encontrou. Dr. Henrique se ofereceu imediatamente para testemunhar. Vou contar exatamente como você chegou aqui, desnutrida, abandonada, na chuva, e como floresceu com os cuidados desta família. Dona Iris também se voluntariou. Vou dizer para aquele juiz como você estava quando chegou aqui. Uma menina perdida, sem ter onde cair morta. E olha você agora, uma mãe maravilhosa, uma mulher forte. Até a Isabela, que estava de volta a São Paulo para as aulas, disse que voltaria para testemunhar. Vou contar como você se tornou parte da nossa família, como Gabriel é amado aqui. Enquanto isso, os dias passavam em uma rotina tensa. Aline tentava manter a normalidade por Gabriel, mas Carlos notava sua ansiedade crescente. Você mal está dormindo. Ele observou uma manhã, vendo as olheiras em seu rosto. Como posso dormir sabendo que podem tirar Gabriel de mim? Não vão tirar. Não vou permitir. E se não for sua escolha? E se o juiz... Carlos a interrompeu com um beijo suave. Então vamos lutar. Vamos recorrer. Vamos fazer tudo o que for necessário. Você não vai passar por isso sozinha. Uma semana antes da audiência, Ricardo apareceu novamente na porta. Desta vez, trouxe presentes. Roupinhas para Gabriel, brinquedos, fraldas caras. Vim trazer algumas coisas para meu filho, disse quando Carlos atendeu a porta. Gabriel não precisa de nada, Carlos respondeu friamente. Tenho direito de dar presentes para ele. Ainda não tem direito algum. Isso vai ser decidido no tribunal. Aline desceu ao ouvir as vozes, Gabriel no colo. Ricardo sorriu ao vê-los. Trouxe algumas coisas para ele. Quero mostrar que sou capaz de prover. Onde você estava quando eu precisava de fraldas? Aline interrompeu. Quando dormia na rua sem ter como comprar comida. Eu expliquei, estava passando por dificuldades. Mentira. A voz dela estava mais firme agora. Você estava trabalhando normalmente. Você me abandonou porque não quis responsabilidades. Não tente reescrever a história agora. Ricardo olhou para Gabriel com uma expressão que tentava parecer paternal. Ele tem meus olhos. Ele tem os olhos dele, Aline rebateu. E vai crescer sabendo quem realmente cuidou dele. Veremos o que o juiz vai dizer sobre isso. Depois que ele saiu, Carlos encontrou Aline chorando no quarto de Gabriel. E se ele conseguir? E se o juiz achar que Gabriel precisa conhecer o pai biológico? Então nós vamos nos casar antes da audiência, Carlos disse determinadamente. Aline ergueu os olhos, surpresa. O quê? Se formos casados, eu posso adotar Gabriel legalmente. Aí, Ricardo teria que lutar não apenas contra você, mas contra uma família constituída. Você faria isso? Faria qualquer coisa por vocês. Além do mais, ele sorriu. Eu já ia pedir você em casamento mesmo. Só estou acelerando os planos. Mas e se as pessoas acharem que é só por causa do processo? Que se importa o que as pessoas acham? Nós sabemos a verdade. Sabemos que nos amamos. Naquela noite, após muito conversar, eles decidiram se casar na semana seguinte, antes da audiência.
Seria uma cerimônia simples no civil, apenas com Dona Íris, Isabela e Doutor Henrique como testemunhas. Gabriel vai ter uma família completa antes de pisarmos naquele tribunal, Carlos disse. Vai ser muito mais difícil para Ricardo questionar nossa estabilidade. O casamento foi emocionante, apesar da simplicidade. Aline usou um vestido branco simples que Isabela ajudou a escolher. Carlos estava elegante em seu terno escuro. Gabriel dormia pacificamente nos braços de Dona Íris durante a cerimônia. Por este anel, eu te aceito como esposa e prometo amar e proteger você e Gabriel pelo resto da minha vida, Carlos disse, colocando a aliança no dedo dela. Por este anel, eu te aceito como marido e prometo amar você e ser a melhor esposa e mãe que puder ser. Aline respondeu, com lágrimas de felicidade nos olhos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Aline sentiu como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Não era mais Aline Silva, a órfã abandonada. Agora era Aline Mendoza, esposa amada e mãe protegida. A audiência foi marcada para uma segunda-feira de setembro. O tribunal era um prédio imponente e frio que fez Aline se sentir pequena quando entraram. Ricardo estava lá com seu advogado, um homem mais jovem que parecia nervoso. O juiz, Dr. Marcos Almeida, era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e expressão séria, mas justa. Ele ouviu primeiro a petição de Ricardo. Meritíssimo, o advogado de Ricardo começou. Meu cliente reconhece que cometeu erros no passado, mas agora está preparado para assumir suas responsabilidades paternas. Tem emprego estável, moradia adequada e deseja estabelecer um relacionamento com seu filho biológico. Ricardo falou em seguida, com um discurso que parecia ensaiado. Senhor juiz, eu era jovem e imaturo quando soube da gravidez. Me assustei e cometi o erro de sair de cena. Mas mudei, cresci, tenho condições de ser um bom pai agora. Por que só agora? O juiz perguntou. Por que não procurou a mãe da criança durante a gravidez ou logo após o nascimento? Eu estava passando por dificuldades financeiras e emocionais. Não me sentia preparado. Mas, segundo os autos, o senhor estava empregado durante todo esse período. Ricardo hesitou. Sim, mas o salário era baixo, eu morava de favor. E agora sua situação melhorou substancialmente. Sim, senhor. Tenho um emprego melhor, apartamento próprio. Dr. Fernando se levantou para a defesa. Meritíssimo, meu cliente não está aqui para impedir o relacionamento entre pai e filho, se este for benéfico para a criança. Estamos aqui para proteger uma família que foi construída com amor e dedicação. Aline foi chamada para depor. Com a voz firme, contou sua história. A gravidez, o abandono, os dias na rua, o resgate por Carlos. Quando o requerente soube de sua gravidez, qual foi a reação dele? O juiz perguntou. Primeiro disse que era uma armadilha, que eu havia engravidado de propósito para prendê-lo. Depois começou a me tratar mal, a sair sem avisar, a me culpar por tudo. E quando ele saiu, definitivamente. Uma manhã simplesmente não voltou mais. Levou o dinheiro que tínhamos juntado e me deixou sem conseguir pagar o aluguel. Como foi sua situação depois disso? Aline respirou fundo. Fui despejada, tentei voltar para a casa da minha tia, mas ela me expulsou. Passei 3 dias na rua, dormindo numa feira, até que Carlos me encontrou. E sua vida depois de ser acolhida pela família Mendoza? Completamente transformada. Tive cuidados médicos durante a gravidez, apoio emocional, um lar seguro para Gabriel nascer. Comecei a estudar, me casei com Carlos. Gabriel tem uma família que o ama incondicionalmente. Doutor, Henrique foi chamado para testemunhar sobre o estado de Aline quando a atendeu pela primeira vez. Ela chegou desnutrida, com sinais claros de estresse extremo, sem qualquer acompanhamento pré-natal há semanas.
Foi um milagre ela e o bebê terem passado bem pelo parto. Dona Íris, apesar de nervosa, foi categórica. Meritíssimo, eu vi essa menina chegar aqui na chuva sem ter onde cair morta, e vi ela florescer, se tornar uma mãe maravilhosa. Gabriel é amado aqui como um príncipe. Isabela, que havia voltado especialmente para o julgamento, falou sobre como Aline se tornou parte da família. Não é caridade, senhor juiz. É amor verdadeiro. Gabriel não é apenas tolerado aqui. Ele é o centro das nossas vidas. E Aline não é uma agregada. Ela é minha irmã, minha cunhada, parte da nossa família. Carlos foi o último a depor. Senhor juiz, quando encontrei Aline na chuva, grávida e abandonada, não estava pensando em formar uma família. Estava pensando apenas em ajudar alguém que precisava. Mas o que nasceu desse gesto foi muito mais que caridade. Foi amor. Amo Aline como esposa e Gabriel como filho. Não porque me sinto obrigado, mas porque eles são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se o tribunal decidir por visitas do pai biológico? Respeitaremos a decisão da justiça, mas lutaremos para proteger a estabilidade emocional de Gabriel. Ele tem direito a uma infância segura e amorosa. Durante o intervalo, Ricardo se aproximou de Aline no corredor. Ainda podemos resolver isso sem envolver o juiz, ele disse. Aceito visitas quinzenais. Você não precisa me dar a guarda compartilhada. Não é minha decisão, Aline respondeu. É decisão do juiz, e francamente não confio em você nem para isso. Aline, eu mudei. Mudou porque agora é conveniente. Onde estava sua mudança quando eu estava dormindo numa caixa de papelão? Carlos se aproximou. Deixe minha esposa em paz. Sua esposa? Ricardo riu amargamente. Casaram por amor ou por interesse jurídico? Casamos porque nos amamos. Aline respondeu firmemente. Algo que você nunca entendeu. Quando voltaram para o tribunal, o juiz já havia tomado sua decisão. Após ouvir todas as partes e analisar as evidências apresentadas, ele começou. Este tribunal reconhece que a situação é complexa e envolve questões delicadas sobre o melhor interesse da criança. O coração de Aline disparou. É inegável que o requerente é o pai biológico da criança. No entanto, também é inegável que ele abandonou a mãe durante a gravidez, deixando-a em situação de extrema vulnerabilidade. O juiz fez uma pausa, olhando diretamente para Ricardo. O direito paterno não é absoluto. Ele deve ser exercido com responsabilidade desde a concepção, não apenas quando convém ao genitor. Aline segurou a mão de Carlos, rezando em silêncio. A criança, Gabriel, encontrou numa família estável, amorosa e estruturada, não apenas um lar, mas também um pai adotivo, que assumiu voluntariamente as responsabilidades que o pai biológico abandonou. O juiz respirou fundo antes de continuar. Portanto, este tribunal indefere o pedido de guarda compartilhada e regulamentação de visitas. O requerente pode requerer novo processo quando a criança tiver idade suficiente para expressar sua própria vontade sobre o relacionamento com o pai biológico. Aline sentiu as pernas bambearem de alívio. Carlos a amparou, sussurrando, "Ganhamos", em seu ouvido. No entanto, o juiz continuou, autoriza o Sr. Carlos Mendoza a dar início ao processo de adoção, uma vez que demonstrou ser uma figura paterna presente e dedicada. Quando saíram do tribunal, Aline chorou de alívio nos braços do marido. Gabriel estava seguro. Sua família estava protegida. Ricardo passou por eles na saída, visivelmente derrotado. Por um momento, Aline sentiu pena dele, mas apenas por um momento. Acha que ele vai tentar de novo? Ela perguntou a Carlos no carro. Talvez, mas não vai conseguir. Gabriel vai crescer sabendo que tem um pai que o escolheu e uma mãe que lutou por ele. Naquela noite em casa, eles celebraram a vitória com um jantar especial preparado por Dona Íris.
Gabriel dormia tranquilamente no colo de Carlos, alheio ao drama que se desenrolara em torno dele. Para nossa família, Carlos brindou com suco de uva. Para os recomeços, Aline acrescentou. Para o amor que constrói lares verdadeiros, Isabela completou. E ali, naquela mesa, cercada por pessoas que a amavam incondicionalmente, Aline soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não importava mais o que o futuro reservasse. Ela tinha uma família, um lar, um amor verdadeiro. Gabriel estava seguro, e ela nunca mais estaria sozinha. 6 meses depois da audiência, Aline acordou com o som familiar de Gabriel balbuciando em seu berço e o aroma do café que Carlos preparava todas as manhãs antes de ir trabalhar. Era uma manhã de março, com o sol dourado de outono entrando pelas janelas e pintando o quarto com uma luz suave e acolhedora. Ela se espreguiçou na cama, ainda impressionada com como sua vida havia se transformado. Onde antes havia apenas incerteza e medo, agora existiam rotinas reconfortantes, amor genuíno e uma segurança que ela nunca imaginara possível. "Bom dia, meu príncipe", disse ao pegar Gabriel no colo. Aos 9 meses, ele era um bebê alegre e saudável, com cabelos escuros cacheados e os olhos expressivos que pareciam absorver tudo ao redor. Quando viu a mãe, deu aquele sorriso banguela que derretia qualquer coração. "Mamãe, mamamá", Gabriel tentava formar palavras, e Aline sentiu aquela onda de amor que a invadia toda vez que olhava para o filho. "Isso mesmo, amor. Mamãe está aqui." Carlos apareceu na porta do quarto, já vestido para o trabalho, mas sem pressa de sair. Ultimamente, ele fazia questão de participar da rotina matinal da família antes de ir para o escritório. "Como estão meus 2 amores favoritos?" perguntou, beijando primeiro Aline e depois a testa de Gabriel. "Alguém acordou falante hoje", Aline sorriu. "Acho que logo vai falar papai." "Papapá", Gabriel balbuciou imediatamente, como se entendesse a conversa. Carlos riu, pegando o filho no colo. "Esse é meu menino esperto. Está aprendendo rápido." Eles desceram para o café da manhã, onde Dona Íris já havia preparado a mesa com o capricho de sempre. A casa inteira cheirava a pão caseiro e frutas frescas. "Bom dia, família!" A senhora os cumprimentou alegremente. "Gabriel, você vai adorar a papinha de banana que a vovó fez hoje." A dinâmica familiar havia se estabelecido naturalmente ao longo dos meses. Dona Íris se tornara a avó que Gabriel nunca teria de outra forma. Carlos era o pai em todos os sentidos, exceto biológico. E Aline florescera como esposa e mãe, de uma forma que surpreendia até ela mesma. "Que horas é sua aula hoje?" Carlos perguntou, consultando a agenda no celular. "Às 7. Pedagogia infantil com a professora Marina." Aline sorriu ao mencionar o nome da professora, que coincidentemente tinha o mesmo nome da falecida esposa de Carlos. "É minha matéria favorita." "Como estão as notas?" "Todas acima de 9. Quem diria que a menina que dormia na rua ia virar CDF na faculdade?" "Eu sabia", Carlos respondeu com convicção. "Sempre soube que você era brilhante." A rotina de estudos havia se ajustado perfeitamente à vida familiar. Aline assistia às aulas 3 noites por semana, enquanto Carlos e Dona Íris cuidavam de Gabriel. Nos fins de semana, ela estudava em casa, muitas vezes com Gabriel brincando no chão ao lado da mesa, criando uma atmosfera de concentração compartilhada que funcionava surpreendentemente bem. Depois do café, Carlos se preparou para sair, mas antes se voltou para Aline com uma expressão misteriosa. "A propósito, hoje é um dia especial." "Por quê?" "Faz exatamente 1 ano que você chegou aqui." "Lembra naquela noite de chuva na feira?" Aline parou o que estava fazendo, absorvendo a informação. 1 ano, 12 meses desde a noite mais sombria de sua vida, que se transformara no começo de tudo que ela mais amava. "Como você lembra a data exata? Como eu poderia esquecer?"
Foi a noite que minha vida mudou para melhor. Carlos se aproximou e a abraçou. A noite que encontrei minha família. Eu nem percebi que já fazia tanto tempo. O tempo voa quando somos felizes. Dona Iris observou limpando a mesa. E vocês são a família mais feliz que já conheci. Depois que Carlos saiu para o trabalho, Aline dedicou a manhã aos cuidados com Gabriel e aos estudos. Tinha uma apresentação importante na faculdade sobre desenvolvimento infantil e queria que ficasse perfeita. Enquanto o filho cochilava, ela se concentrou nos livros, fazendo anotações e preparando slides. Era impressionante como conseguia absorver o conhecimento com uma facilidade que não sabia possuir. A professora Marina sempre elogiava seus trabalhos e sua participação em sala. Você tem talento natural para lidar com crianças, ela havia dito na semana anterior. Já pensou em se especializar em educação especial ou primeira infância? A ideia de ter uma especialização, de construir uma carreira sólida, ainda parecia surreal para Aline. Mas a cada dia que passava, ela se sentia mais confiante em suas capacidades e em seu futuro. O telefone tocou, interrompendo seus estudos. Era Isabela, ligando de São Paulo. Oi, cunhada! Como estão vocês aí? Todos bem. Gabriel está dormindo e eu estudando. E você? Morrendo de saudades. As provas terminam semana que vem. Aí eu volto para casa nas férias. Gabriel vai ficar louco de alegria. Ele adora quando você brinca com ele. E eu adoro ele também. Sabe, Aline, não sei se já disse isso, mas você foi a melhor coisa que aconteceu para nossa família. Aline sentiu o peito aquecer. Vocês salvaram minha vida, Isa. Não, você salvou a nossa. Papai estava tão sozinho antes de vocês chegarem. Agora ele sorri todo dia, tem motivação para acordar cedo, planeja o futuro pensando em vocês. Você deu a ele uma razão para voltar a viver plenamente. Depois da ligação, Aline refletiu sobre as palavras de Isabela. Era verdade que Carlos havia mudado muito desde que se casaram. Estava mais presente, mais carinhoso, mais esperançoso. Às vezes ela se pegava observando-o brincar com Gabriel e via um homem completamente realizado, como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem se encaixado. À tarde, quando Gabriel acordou, eles foram ao parque que ficava perto de casa. Era um local que se tornara especial para eles. Aline costumava levar o filho lá toda a tarde de sol, e Gabriel adorava observar as outras crianças brincando. Olha só, Gabriel, ela disse, sentando-o no colo num banco à sombra. Um dia você vai brincar aqui com os amiguinhos, vai correr, vai subir no escorregador. Gabriel balbuciava e apontava para tudo que via, como se quisesse descobrir o mundo inteiro de uma vez. Aline riu da curiosidade do filho e se deu conta de como se sentia segura, projetando um futuro para ele. Não havia mais medo, não havia mais incertezas paralisantes. Havia planos, sonhos, esperança. Uma mulher mais velha que estava no parque com os netos se aproximou. Que bebê lindo! Quantos meses? 9 meses, Aline respondeu orgulhosa. Primeira filho? Sim. Aproveite cada momento. Eles crescem tão rápido. A senhora sorriu. Você parece uma mãe muito feliz. Sou muito feliz. Daí era verdade. Pela primeira vez na vida, Aline podia dizer sem reservas que era completamente feliz. Quando voltaram para casa, encontraram Carlos já de volta do trabalho, mais cedo que o normal. Ele estava na sala com Dona Iris, ambos com expressões estranhas. Aconteceu alguma coisa? Aline perguntou preocupada. Senta aqui, Carlos disse, indicando o sofá. Tenho uma notícia para te dar. O coração de Aline disparou. É sobre Ricardo? Não, não é nada ruim. Na verdade, é algo muito bom. Carlos sorriu. O processo de adoção foi finalizado hoje. Gabriel agora é oficialmente meu filho. Aline sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sério?
Sério, legalmente Gabriel Silva Mendoza é meu filho adotivo. Tenho todos os direitos e deveres paternos. E se Ricardo tentar algo no futuro, não vai adiantar nada. Agora ele teria que lutar contra 2 pais legais, não apenas contra você. Dona Iris, que estava claramente emocionada, se aproximou para pegar Gabriel no colo. Ouviu isso, meu netinho? Agora você tem um papai oficial. Naquela noite, depois que colocaram Gabriel para dormir, Aline e Carlos se sentaram na varanda para conversar. Era um daqueles momentos que haviam se tornado preciosos para eles. O silêncio da noite, a intimidade do casal, a sensação de paz que os envolvia. Sabe o que estou pensando? Aline disse, aninhada nos braços do marido. O quê? Em como tudo aconteceu exatamente como devia acontecer. Se Ricardo não tivesse me abandonado, eu nunca teria te encontrado. Se eu não tivesse passado por toda aquela dificuldade, talvez não soubesse valorizar o que tenho agora. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são o caminho para as melhores. Você acredita em destino? Carlos pensou por um momento. Acredito que algumas pessoas são feitas para se encontrar, e quando isso acontece, o universo inteiro conspira para que fiquem juntas. Como nós. Como nós. Eles ficaram em silêncio, ouvindo os sons da noite e sentindo a brisa suave do outono. Carlos, Aline disse finalmente, quero te contar uma coisa. Pode falar. Hoje, no parque, uma senhora me perguntou se eu era feliz. E pela primeira vez na vida pude responder que sim, sem qualquer ressalva. Ela se virou para olhá-lo. Sou completamente, inteiramente, profundamente feliz. E eu sou o homem mais sortudo do mundo por fazer parte dessa felicidade. Não é sorte, é amor, é escolha. É construção. Carlos a beijou suavemente. É tudo isso junto. Algumas semanas depois, Aline fez sua apresentação na faculdade sobre desenvolvimento infantil. Escolheu como tema a importância da família na formação da criança, baseando-se em sua própria experiência e nos estudos teóricos. Uma criança não precisa apenas de alimentação e abrigo, ela disse para a turma. Precisa de amor incondicional, de segurança emocional, de pessoas que acreditem em seu potencial. Família não é apenas quem nos deu a vida, é quem escolhe ficar ao nosso lado e nos ajuda a construir nossa melhor versão. A professora Marina ficou visivelmente emocionada com a apresentação. Aline, foi um dos trabalhos mais tocantes que já vi. Você tem uma compreensão muito profunda sobre o que significa pertencimento. Obrigada, professora. Aprendi na prática. Depois da aula, enquanto caminhava para o carro onde Carlos a esperava, Aline refletiu sobre como sua vida havia ganhado propósito. Estudar não era apenas um sonho realizado. Era uma preparação para ajudar outras crianças como ela havia sido, perdidas, abandonadas, precisando de alguém que acreditasse nelas. Como foi a apresentação? Carlos perguntou quando ela entrou no carro. Perfeita. Acho que encontrei minha vocação. O qual? Trabalhar com crianças que passaram por traumas, por abandono, ajudar outras famílias adotivas, fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Carlos sorriu orgulhoso. Vai ser incrível nisso. Tem experiência própria e coração imenso. Quando chegaram em casa, encontraram Gabriel dando os primeiros passinhos sozinho, apoiado na mesinha da sala, enquanto Dona Iris o encorajava. Olhem só, nosso menino está andando, a senhora exclamou. Aline e Carlos correram para ver o filho caminhando trêmulo, mas determinado entre os móveis. Era um marco importante, mais um símbolo de crescimento e desenvolvimento saudável. Vem cá, Gabriel, vem com o papai. Carlos se ajoelhou de braços abertos. O menino soltou a mesa e deu 3 passinhos cambaleantes antes de cair nos braços do pai, rindo alto de alegria. Meu menino corajoso!
Aline aplaudiu emocionada. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, agora em seu quartinho decorado com tanto carinho, Aline organizou seus materiais de estudo enquanto Carlos lia no escritório. A casa estava silenciosa e aconchegante, cheia da energia positiva de uma família feliz. Ela parou por um momento para observar as fotografias que agora enfeitavam as prateleiras. O casamento simples, mas emocionante. Gabriel recém-nascido, momentos familiares no parque, festinhas de aniversário, Natal em família. Uma vida inteira documentada em menos de 2 anos. Carlos apareceu na porta do quarto, interrompendo suas reflexões. Em que está pensando? Em tudo. Em como éramos estranhos há 2 anos e agora somos uma família. Em como Gabriel nunca vai saber o que é não ter um lar. Em como vou me formar daqui a 3 anos e ter uma profissão. Em como somos abençoados. Exatamente. Carlos se aproximou e a abraçou por trás. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como você floresceu. A mulher que encontrei na chuva era uma semente que precisava apenas de terra boa para crescer. E olha só no que se transformou. Aline se virou nos braços dele. Me transformei numa mulher amada, e isso faz toda a diferença. Te amo mais a cada dia que passa. Também te amo. Amo nossa vida, nossa família, nossos sonhos. Eles se beijaram com a ternura de quem sabe que construiu algo sólido e duradouro. 6 meses depois, numa tarde ensolarada de setembro, Aline estava no jardim com Gabriel, agora com mais de 1 ano e correndo por toda parte, quando Carlos chegou do trabalho com uma expressão estranha. Tenho uma notícia, ele disse, se aproximando com um envelope nas mãos. Boa ou ruim? Depende de como você interpretar. Aline pegou o envelope. Era uma carta de Ricardo. Ele escreveu para vocês, Carlos explicou. Chegou no meu escritório hoje. Com mãos trêmulas, Aline abriu a carta e leu em voz alta. Aline e Carlos, sei que não tenho direito de entrar em contato depois de tudo que aconteceu, mas preciso dizer algumas coisas que não consegui falar no tribunal. Primeiro, vocês estavam certos. Eu abandonei Aline quando ela mais precisava e não mereço ser chamado de pai de Gabriel. Segundo, estou escrevendo não para pedir nada, mas para agradecer. Vocês deram ao meu filho biológico algo que eu nunca conseguiria dar. Uma família de verdade. Terceiro, estou me mudando para o exterior. Consegui um emprego em Portugal e vou tentar recomeçar minha vida longe daqui. Não vou mais incomodar vocês. Gabriel tem sorte de ter vocês como pais. Tratem-no bem e sejam felizes. Ricardo. Aline dobrou a carta lentamente. Ele está indo embora. Como você se sente sobre isso? Aliviada. E um pouco, não sei, em paz, como se ele finalmente tivesse entendido. Acha que ele mudou mesmo? Talvez, mas não importa mais. Nossa vida está construída, nossa família está completa. Eles olharam para Gabriel, que corria atrás de uma borboleta no jardim, rindo alto a cada passo desajeitado. Ele nunca vai saber o que perdeu, Carlos disse. E nunca vai saber o que é não ser amado, Aline acrescentou. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, eles se sentaram para planejar o futuro. Aline estava no 3º ano da faculdade, com notas excelentes e vários convites para estágios. Carlos havia expandido o negócio e falava em abrir uma 2ª filial. Dona Iris continuava sendo o coração da casa, cuidando de todos com amor inesgotável. Sabe o que eu gostaria? Aline disse, deitada no peito do marido. O quê? De dar um irmãozinho para Gabriel, uma família grande, cheia de amor. Carlos sorriu. Eu também gostaria. Você acha que estamos prontos? Acho que nunca vamos estar completamente prontos para nada, mas estamos preparados para amar. Então vamos tentar? Vamos! E ali,
Naquela casa que havia se tornado um lar, naquela cama que testemunhara tantos sonhos e planos, eles começaram a sonhar com o futuro. Mais filhos, formatura, carreira, viagens em família, Christmases barulhentos, aniversários alegres, uma vida inteira pela frente. Do lado de fora, a chuva começou a cair suavemente. Não mais a chuva gelada e desesperadora daquela noite há 2 anos. Mas uma chuva mansa de outono que lavava o jardim e preparava a terra para novos começos. Aline se lembrou da mulher que foi, perdida, abandonada, sem perspectivas, e olhou para a mulher que se tornara, amada, protegida, cheia de sonhos realizados e outros por realizar. Às vezes, pensou ela antes de adormecer nos braços do marido, a vida nos dá exatamente o que precisamos, exatamente quando estamos prontos para receber. E às vezes, as noites mais escuras são apenas o prelúdio dos amanheceres mais bonitos. Gabriel dormia tranquilamente no quarto ao lado, cercado de amor e segurança. E Aline sabia que nunca mais, ele sentiria o frio que ela havia sentido, a solidão que ela havia experimentado, o medo que havia conhecido. Porque ele havia nascido numa família. Uma família de verdade, construída com amor, carinho e escolhas conscientes de ficar lado a lado. E isso fazia toda a diferença no mundo. Assim como Aline descobriu que os recomeços mais belos, às vezes, nascem dos momentos mais difíceis, você também acredita na força transformadora do amor e da esperança? Se esta história tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para mais histórias que celebram a capacidade humana de renascer, amar e construir famílias verdadeiras. Porque todos merecemos acreditar que, mesmo nas noites mais frias, sempre há um amanhecer esperando por nós.